You are all going to die tonight. Come with me if you want to live. Today we face the monsters that are at our door and bring the fight to them. Today we are canceling the apocalypse. Você está ouvindo o MesaCast do Mesa pra 4. Senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um MesaCast. Hoje nós vamos falar sobre um filme que vem sendo apontado por muitos como o melhor terror do ano. Hoje a gente vai ter um mega bate-papo sobre o filme Faça Ela Voltar, novo filme dos irmãos Philippou. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Marcos Gomes e faça a minha sanidade voltar. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, vocês, almas perturbadas que ainda estão tentando se recuperar desse filme. Olha, eu vou falar pra vocês, eu nunca imaginei que um filme ia mexer tanto com a minha cabeça como esse mexeu. E por causa desse filme eu ando com medo de trabalhar na minha mesa de madeira. E principalmente tentar comer um melão com uma faca. Rafa, você esqueceu de falar o nome, mano. Você vai ter que fazer de novo. Foi mal. Foi mal. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Rafael Ramos e olá, você que tá ouvindo e tá se recuperando desse filme, você que ainda não viu, coloca sua terapia em dia, porque depois de Faça Ela Voltar, eu não consigo olhar pra uma mesa de madeira da mesma forma e muito menos ter coragem de comer um melão usando uma faca. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Rony Silva da página Bunker Crítico e cara, eu ainda tô tentando entender os meus... Cara, vou ter que começar de novo, que eu me atrapalhei aqui. Salve, salve galera, quem tá falando aqui é o Rony Silva da página Bunker Crítico e eu ainda tô tentando entender o que se passa na cabeça dos irmãos Philippou pra pensar num filme tão angustiante e tão foda quanto esse filme, porque depois desse filme, cara, meu pensamento foi longe e eu continuo sempre naquela cena, na última cena desse filme. Hey cinéfilos, Igor Iglesias aqui mais uma vez e olha, Faça Ela Voltar e esfaqueia com gosto a hora do mal, hein? Leitura de e-mails e se você não quiser ouvir, pule para 14 minutos e 45 capetas em forma de guri. Só pega essa quem viu Sérgio Malandro na infância, hein? Bom, meus amigos, estamos aqui hoje para ler mais um e-mail do nosso querido amigo Cauã Vitor, dessa vez falando sobre o melhor filme de todos os tempos, De Volta para o Futuro. Bom, vamos lá, ele começa o e-mail falando assim: um episódio bastante divertido, mas com ele me surgiu uma dúvida. Esse episódio foi patrocinado pelo ChatGPT? Porque a quantidade de propagandas grátis que vocês fizeram não tá escrito. A gente fez propaganda de quê, cara? Eu não tô nem lembrando. É porque volta e meia você fala que você organiza os textos. Ah, sim. Isso é verdade. Inclusive estou usando agora, calma, para ler seu e-mail aqui, ó. Estou usando o ChatGPT. Aí ele continua. A trilogia De Volta para o Futuro, filmes legais que se enraizaram na cultura pop de uma forma extraordinária, tendo diversas outras obras referenciando ela, como foi incessantemente mencionada Stranger Things na terceira temporada, e agora na quinta temporada fez ótimas piadas com o filme. A dúvida que o Sr. Efraim trouxe para a conversa sobre como o Marty conheceu e ficou amigo do Dr. Brown é a mesma que eu vivia pensando quando assisti o filme, porque se olharmos bem, eles não aparentam ter nenhum interesse em comum. Não sei, o Marty realmente ele nunca pareceu ter um cara muito interessado por ciência, essas paradas, né? Ele tem uma personalidade bem diferente do Doc Brown e realmente essa dúvida aí é interessante. Aí ele continua. Quando assisti um vídeo que explicava quais eram as ideias descartadas para o filme, eu achei que apareceria um roteiro ou falas dos criadores dizendo como eles se conheceram. Mas no fim não rolou nada e permanecemos no mistério. Agora, sobre essa história de fazerem um remake, eu acho ela péssima. Certas obras bastante específicas deveriam ser proibidas de terem remakes. Se querem fazer algo, que façam um jogo. Até o Robocop ganhou um jogo totalmente no estilo do primeiro filme, fazendo os nostálgicos indo à loucura. Realmente teve esse jogo do Robocop que foi muito bem elogiado. Mas, cara, calma, concordo completamente com você. Eu acho que sim, há obras que precisam passar por um remake, ou vale a pena fazer um remake. Talvez não precise, né? Mas se quer fazer, faz, né? Porque eu sou muito mais a favor de você fazer uma coisa nova, né? Você trazer uma parada inventiva, né? Como a gente critica tanto Avatar, né? Mas a gente precisa falar que realmente Avatar nessa questão ele é muito inteligente, que ele cria um universo completamente novo, né? E isso é muito bom.
Eu prefiro isso do que ficarem replicando certas coisas. E ainda mais se a gente vai falando de Volta ao Futuro, que é um filme que até hoje funciona, o ritmo do filme é perfeito, o roteiro é muito bom, então realmente um remake para De Volta ao Futuro não faz o mínimo sentido nesse atual momento. Vai rolar, daqui a uns 50, 100 anos. Vai rolar. Mas aí eu já vou estar cagando pro morto, cinema. né? Então... Eu já vou estar cagando pro cinema. Morto eu espero que não, mas eu vou estar cagando pro cinema. Aí ele diz: aquela ideia de algo derivado sobre o Biff viajando pelo tempo pareceu interessante. Mas era para dar certo, teria que ter sido feita lá para 1991 ou 92. Para pegar carona no sucesso do último filme. Hoje em dia seria só perda de tempo e dinheiro. Ah não, cara, eu acho que não. De Volta ao Futuro é um filme que perdura até hoje. Eu acho que, obviamente, tem a galera que viu naquela época, que gosta muito, mas tem gente que não nasceu naquela época e é apaixonado por esse filme. Eu falo que é meu filme favorito, e eu já vi várias e várias vezes. O Vinícius, que grava o podcast comigo lá, né, o Nerd Estranho, também é um dos filmes favoritos dele, então eu acho que se você trouxer qualquer coisa de Volta ao Futuro de novo, a galera vai ver, cara. A galera vai ver, sabe? Por mais que seja até um remake que a gente não quer, sabe? Top Gun Maverick é um grande sucesso. Foi feito 30 anos depois do original e tá aí fazendo um mega sucesso. Existe essa tendência de fazer continuações tardias, mas eu não queria ver isso pra De Volta pro Futuro, não queria... Enfim, De Volta pro Futuro, cara, é o santo graal, uma parada que não pode mexer. Mas se amanhã ou depois rolar essa ideia de expandir esse universo, eu não ficaria surpreso, cara. Porque é uma tendência, né, fazer continuações ou, sei lá, derivados tardios, expansão de universo tardia. Eu espero que não. Assim, eu achei interessante essa ideia do Biff levantada lá no último episódio de Cobra Kai. Só que, cara, não sei, cara, isso tem que ser um negócio muito bem pensado. Teria que ter o Spielberg, teria que ter o Bob Gale, que é o cara que roteirizou, teria que ter os Zemeckis. Não sei. É território proibido. Eu não sei, eu acho que é melhor não mexer, não futricar também, né? Eu sou mais a favor disso aí. Mas ele continua aqui, ó. Uma dúvida: o ator que faz o George McFly é o mesmo ator que faz aquele vilão de As Panteras? É uma pergunta? Eu não vi Panteras. Eu não conheço o filme, mas o meme do vilão cheirando o cabelo é tão famoso que eu já vi mais de uma vez. Cara, não tô ligado no que parece. É o Crispin Glover. O cara é um maluco do caralho, esse maluco. Esse maluco ninguém consegue trabalhar com ele. E aí eu vi As Panteras no cinema. E aí tô eu no cinema, e sim, De Volta para o Futuro é um dos meus filmes favoritos. Inclusive eu tô vendo lá As Panteras lá no ano de 1999, 2000, sei lá, bolinha por aí. E eu tô vendo e falei assim, caralho, o George McFly tá lutando com Kung Fu, que parada é essa? Tipo, foi uma parada muito aleatória, porque o cara sumiu. E do nada ele reaparece lá, enfim. Mas, Mate, o que você fez, né? Caraca, mesmo. Aí ele continua aqui, ó. Uma curiosidade. É aqui mesmo? Daqui tá certo. Ele continua. Uma curiosidade. Vocês já viram os sinais com a mão que o garoto interpretando o filho mais novo do Dr. Brown fez na última cena do terceiro filme? Eu já vi essa cena aí. Tá meio que dando uma coçada. Ele chama o zoom assim, né? E dá uma apontada pro... O moleque é muito sagaz. Enquanto o doutor está explicando sobre o futuro ser reescrito de uma coisa, eu tenho certeza, a inocência do moleque se foi há muito tempo. Cara, nunca foi, né? Que é essa grande verdade. Esse moleque aí já tava perdido. Aí ele continua. Sugestão. Aproveitando que a minha indicação de tema resultou num ótimo programa, eu estou aqui novamente para sugerir outro. Mas antes de revelar o tema, eu preciso contextualizar como ele surgiu. Senta que lá vem a história. Olha aí, calma, vai contextualizar pra gente. Vamos lá, tô curioso. Após um acontecimento desagradável e muito cansaço e frustração, procuro uma série para assistir. E descubro que a terceira e última temporada da série, que eu estava aguardando alegremente, lançou. A série em questão é Wandler, não sei se é assim que fala, da Apple TV. Falei brevemente dela nos comentários do especial de Dia das Mães e Dia dos Pais. Coloquei imediatamente para assistir e ver a conclusão daquela história que eu tinha achado linda e sinceramente valeu muito a pena. O final foi para mim muito bom. Eu terminei a série satisfeito com a conclusão de um ótimo humor. E foi aí que um tema novo para sugerir surgiu na minha mente. Bom, vamos entender agora da onde que surgiu. Parando de enrolar, o tema é finais satisfatórios. Sendo mais explicativo, seria basicamente vocês citando filmes
finais de filmes e séries que foram muito satisfatórios. Isso tá raro de acontecer, né, gente? Geralmente é o contrário. Eu não digo bom porque às vezes o final foi muito bom, mas a sensação de que ele deixa é ruim ou triste. Por exemplo, Pinguim, uma série sensacional, que no final você vê o protagonista matando o personagem que era muito legal e você compreende o quão louco ele era. Isso pra mim é um final satisfatório pra cara. Isso sim é final satisfatório, porque é vilão sendo vilão. Eu fiquei feliz com o final de Pinguim, não fiquei triste não. Falei, aprende aí, seu Todd Phillips. Aprende aí, seu Joaquim Fênix. É assim que se faz. Quando eu falo de finais satisfatórios, eu quero dizer aquele filme ou série que termina de um jeito tão bom e justo que te deixa feliz e aliviado. Nem precisa ser o final de uma série, pode ser somente o fim de uma temporada, por exemplo, de Game of Thrones. O final da série é amargo, mas o fim da 6ª temporada é totalmente satisfatório. Cara, eu tava conversando com o Vini, a gente, né, tava falando sobre o Witch, o Welcome to Derry agora, que eu tava falando que nesse ano, não só nesse ano, mas nos últimos anos, é tão difícil você ver uma série que ela começa bem, se mantém bem e tem um final legal. Eu acho que o Welcome to Derry conseguiu fazer isso, sabe? Ela se manteve muito bem e o final é um final que eu diria satisfatório até, sabe? Ele não deixa a peteca cair, sabe? Eu acho que eles conseguiram manter um bom nível a série toda. Mas Mano, mas eu vou te falar. Eu tô vendo umas paradas de Stranger Things aí, esses diretores, os diretores do Duffer Brother falando pra caramba. Eu tô achando que esses últimos episódios aí tem potencial de ser uma bomba, tá? Eu tô achando que o que tem potencial pra ser bomba são esses novos filmes dos Vingadores aí. Eu não sei, eu tô com eu não sei. Tá todo mundo aí empolgadinho, mas todo mundo, uau, o Steve Rogers voltou e o Steve Rogers voltou e isso gerou foi preocupação em mim, irmão. Eu não fiquei feliz com essa merda aí não. Mas ok, né? Cada um com seus paniquitos. Aí ele continua aqui. Tenho certeza que esse seria uma gravação de episódio bem alegre. Ou não, né, cara? A gente não é alegre, a gente é deprimente. E depois, se quiserem, pode rolar um contrário, finais amargos. Aí eu sou a favor. Eu gosto de falar de coisa ruim, mano. Eu gosto de falar de parada que deu errado, sabe? Porque aí eu me expresso de verdade. Finais amargos que dão ódio. Uma série que estou acompanhando na Netflix teve esse ano a sua 2ª temporada. Eu estava muito animado para assistir, assim como fiquei com Ondla. Mas quando começou, foi uma merda total. E o final foi tão ruim que foi um gancho para a 3ª temporada patético e desnecessário. Me deixou de mau humor por vários dias seguidos. Só de lembrar daquela merda me dá raiva. Enfim, espero que o Sr. Efraim consiga encaixar o tema em seu apertado cronograma. No final do ano é impossível, né? Porque esse ano já era. Esse ano não dá. Já tô com os dias contados, mas não quer dizer que a gente não possa fazer no ano que vem. Daqui a 2 semanas. Eu já até ouvi, acho que se não estiver enganado, um MesaCast que fala justamente sobre que final bom, né? Finais surpreendentes. E um outro episódio era realmente que final merda, né? Que final horrível. Acho que é uma gravação que pode render um bom bate-papo realmente, né? Essas gravações a gente fala sobre vários filmes, geralmente são bem legais de fazer, mano. E eu agradecer ao Cauã pela sugestão e também por mais um e-mail, né? Cauã, manda, você quer ver um final satisfatório? Você fazer de novo aquele negócio que a gente falou de mandar pros seus amigos e seus amigos mandarem e-mail pra gente. Cara, Cauã, outra parada satisfatória, final satisfatório, Senhor dos Anéis, irmão. Vai ver, final satisfatório pra caramba. Vai ver, cara. Vai ver, irmão. Pô, cara, tá mandando e-mail. Vai ver o Senhor dos Anéis, cara. É maravilhoso, cara. Senhor dos Anéis é maravilhoso. Você não sabe o que você tá perdendo, cara. Você não sabe o que você tá perdendo. Aliás, vai ter no ano de 2026 a reapresentação, a reexibição, não sei se é da trilogia ou só do primeiro filme, mas vai ter. Uhum. Então tá aí a oportunidade pra ir no cinema conferir. Eu já tô lá, meu irmão. Prefiro isso 1000 vezes do que eu vejo versão estendida. Veja a versão estendida, mas não vejo Avatar. Vai se lascar. Paulo, se for ver Senhor dos Anéis, cara, vê a versão normal, não vê a estendida não. Vê a primeira versão normal. Importante. Depois você vê a estendida, que a estendida outra parada. Eu fiz o contrário. Eu vi a estendida primeiro, sem saber de nada, tipo, porque era a única que estava disponível na HBO na época, eu acho. Não tinha o normal. Eu vi o estendido, tipo, adorei, mas achei bem, né, cansativo, né? Eu vi os 3 estendidos. Aí depois eu fui ver o normal e aí, né, você vê como... Né, a edição ajuda muito também, né? Como o Peter Jackson é monstro, né? O cara edita o filme, corta um monte de parada, mas você compreende o filme perfeitamente e não afeta em nada a história do filme. É um primor de edição esse primeiro filme de Senhor dos Anéis, é fantástico. Mas é isso, vai ver Senhor dos Anéis, cara, por favor. Mais Senhor dos Anéis e menos Avatar. Por favor, cara.
Bom, meus amigos, vamos falar então sobre esse filme que foi uma grata surpresa. Eu não fazia ideia da existência desse filme. Eu fiquei sabendo por conta justamente do grupo que foi criado pra gente falar sobre esse filme, né? Eu nem ia ver, cara. Eu só me dediquei a ver porque eu ia apresentar o programa, porque senão eu não tinha visto. Mas, cara, foi uma grata surpresa realmente. Eu acho que ele é um filme muito, muito bom. Eu acabei de ver o filme, ainda tô em choque, ainda tô impactado. E eu acho que quanto menos a gente saber desse filme ao vê-lo é melhor, né? Então a minha dica pra quem tá ouvindo aqui não viu esse filme ainda vai ver primeiramente, óbvio, e depois vem ouvir o nosso bate-papo, né? Porque esse filme, cara, eu achei ele demais, né? A história como ele começa, né? Dos dois irmãos, o casal de irmãos que perdem o pai e acabam indo pra casa de uma mulher que adota eles, né? A Laura. Tem a Laura e tem mais um rapaz que tá lá com ela, né? Uma pessoa que a gente vai descobrir depois. E a gente sabe que isso é só o início de muitos mistérios que tem dentro desse filme, né? E como eu falei no início, ele tá sendo encarado por muitos como o melhor filme do ano. O melhor filme do ano não, o melhor filme de terror do ano. Talvez pra muitos até também o melhor filme do ano. Vocês que estão gravando aqui comigo, que consomem mais filmes de terror, né? Eu não sou tanto de consumir filme de terror. Eu queria saber de vocês, se vocês acham que ele realmente é o melhor filme de terror do ano. Eu acho que, indiscutivelmente, é um dos mais impactantes, talvez até da última década. Eu acho esse filme, ele é bem impactante a esse nível. Mas em questão de qualidade, né? Roteiro, não só o terror construído, os elementos, né? Vocês acham que os irmãos Philippou conseguiram fazer um bom filme? Sendo que o outro também deles era muito elogiado, né? O Fala Comigo, né? Eu não vi esse filme, mas estou muito interessado depois de ver isso. Eu queria saber de vocês. O que vocês acharam deste filme maravilhoso e perturbador? Cara, pra mim é o melhor filme de terror do ano disparado. E não só por causa do terror. O que eu gosto nesse filme e o que eu gosto dos irmãos Philippou é que, tipo, eles não sabem simplesmente fazer um filme de terror que só fique focado no terror. Cara, eles usam o terror como ferramenta para esmiuçar outros assuntos muito mais importantes. Nesse caso aqui, pra mim, velho, o que eles falam sobre o luto, aceitação, ou até o sentimento de não conseguir aceitar que uma pessoa se foi, cara, eu acho muito forte, velho. Eu acho muito forte porque o filme, tipo, ele começa como um filme ferrado de terror, velho. Porque pra mim, aquela cena inicial, as partes estranhas e bizarras, as partes perturbadoras, tudo indica que vai ser mais um filme de terror perturbador. E só isso, tá ligado? Mas quando você entende que o terror é só um pano de fundo para falar de temas mais importantes, eu acho que tá aí o charme, velho. Eu acho que tá aí o charme e isso aí pra mim mostra o quão bons esses diretores são. Porque eles trabalham muito bem luto, e falando na parte do luto, até já tava meio saturado, tá ligado? Eu não sei se vocês estão com esse entendimento de que, tipo, quase todo filme de terror que lança todo ano é falando de luto, é trabalhando o luto. Pra mim, o último bom filme de terror que trabalhava o luto tinha sido Midsommar. Tipo, muita gente gosta muito mais do Hereditário, mas pra mim, a experiência do Midsommar vai além. E esse filme aqui vai na mesma pegada, porque ele começa num ponto brando e do nada, velho, é uma merda atrás da outra, mas não é nada gratuito. As cenas que você acha que são gratuitas, são choque por choque, não são, velho, não são. Aquilo ali tudo tem uma função, tudo tem um propósito narrativo, e quando você vê o todo, velho, cara, quando você vê o quão destruída tá aquela mulher, velho, você quase que entende o que é que ela tá fazendo, mesmo você não concordando, porque, velho, não tem como concordar com o que ela faz. A mina pinta e borda o filme inteiro, velho. Cara, o que ela faz com aquele moleque, velho, até chegar na cena dela, eu vou ter que falar spoilers aqui, porque não, a gente vai falar do filme inteiro. Tá então, quando chega naquela cena que ela mata o rapaz, velho, cara, aquilo ali me destruiu. Só que eu achei que ia ficar só aí, velho. Aí quando você vê a cena final daquela mulher, velho, abraçada com o corpo da filha dela que ela guardava ali, velho, você quase entende o sentimento de perda, de dor que ela tá passando ali, velho. E tipo, o filme não é gratuito. Eu acho que ele trabalha muito bem esse carrossel de emoções, porque até chegar nessa cena final, cara, aquela cena que ela fala que daria tudo para ouvir a filha dela falando, chamando ela de mãe, só falando com ela de novo, e para se salvar a Piper só fala mãe, grita mãe, velho. Cara, como que esse filme não é bem amarrado, tá ligado? Como que esse roteiro não é perfeitinho, redondinho? Cara, eu não consigo dizer que esse filme não é foda, porque pra mim ele trabalha muito bem os temas que ele aborda, pra mim ele tem atuações impecáveis, e pra mim ele vai muito além do terror, velho. Eu não sei se pra vocês, mas pra mim ele tá muito além do choque pelo choque. Pra mim ele é uma história redondinha que vale muito a pena ser visto.
Com certeza, até porque ele não segue, acho que, os padrões. Tipo, se a gente fala pro público gerar um filme de terror, a maioria das pessoas vai esperar um filme cheio de jumpscare, aquele filme que vai te deixar assustado o tempo todo, você fica esperando o susto. Esse filme não tem um jumpscare, se eu não estiver enganado. Eu não me lembro de ter um. E também, Marcos, ele também não se ancora em momentos cômicos, tá ligado? Aquelas cenazinhas de humor gratuito que vem do nada e que você ri. Beleza, eu rio quando eu tô assistindo um filme de terror e vejo uma cenazinha de humor forçado. Mas esse filme aqui não, velho. Ele fica o tempo todo te forçando a embarcar naquilo ali e te mostrando que, cara, você vai acompanhar essa história, é esse molde aqui e não vai sair disso, velho. Não vai sair disso. E também ele não perde tempo te explicando coisas, velho. Da ritualística, de nada. Só vai, velho. Ele já parte do pressuposto que você entende dessas coisas. É algo semelhante que você observa no Fale Comigo. O Fale Comigo, ele não faz questão de te explicar por que aquele ritual dos jovens começou, de onde aquela mão veio. Se bem que você começa o filme já com uma cena de alguém perturbado, quase matando alguém, e a história vai. Como bem o Rony falou, ele não perde tempo te explicando por que aquilo ali acontece, como é aquele ritual, e no Faça Ela Voltar, cara, concordo com tudo que o Rony disse. É um filme que te destrói de um jeito. Assim, eu gosto de terror, principalmente terror mais psicológico, e um pouquinho do horror cósmico e o folk horror também. Mas, como é que eu vou dizer? Tanto Fale Comigo, tanto Faça Ela Voltar, tem essa coisa do sobrenatural, mas não é aquele filme apenas de assombração. As assombrações elas estão para te dar como metáfora para uma mensagem por trás do filme. Fale Comigo, a gente percebe que ali é uma metáfora ao vício das drogas, espetacularização de tudo, que tudo você quer postar, porque no Fale Comigo o povo acaba virando uma trend na internet de ser possuído por um espírito. E no Faça Ela Voltar, você tem essa coisa do ritual que, como o Rony falou, não explica muito bem como é que esse ritual é feito, mas ele joga para você que existe um ritual que vai passar uma alma de um corpo para o outro, mas você vê que na segunda camada do filme é uma coisa de questão de luto, de aceitação, de você não saber lidar com a perda. E, meu amigo, olha, se você colocar lado a lado a Sally Hawkins nesse filme e a Toni Collette em Hereditário, é difícil dizer qual das duas é a mãe mais perturbada. Porque, cara, é aquele filme que ele acaba e você fica olhando pra televisão e fica... Que é isso que eu acabei de assistir, cara? Verdade, mano. O filme vai te consumindo por dentro, você fica com o filme na cabeça, porque não é só a questão do susto, do gore que o filme tem, mas essa mensagem de você da personagem da Laura não conseguir se desapegar. Você vê que desde o início mostra ela como uma personagem que não sabe lidar com perda. Pô, ela perdeu o cachorro e empalhou o cachorro, cara. E ela já falou que futuramente o meu gato morrendo de vir pagar meu gato. É bizarro demais. E, gente, vamos combinar aqui. O molequinho que fala o tal do Bird, o que mais pega nesse filme é que o filme termina. Porque tem alguns filmes de terror que eles terminam e você tem aquela coisa da catarse, o momento libertador. E esse filme não, ele termina lá embaixo, você fica mal, porque você pensa, por mais que acho que é Piper, por mais que a Piper conseguiu sair daquela casa, por mais que o menino, o Bird, foi encontrado, amigo, vão ser anos de terapia pra curar aquele pessoal ali. O irmão da Piper, ele morreu, né? O Andy. Aquela mulher. Você não espera que ele vá morrer, você espera que eles vão terminar os dois saindo dali. Eu esperava que ele fosse morrer, mano. O que termina, cara, é até difícil você ver um filme de terror hoje em dia com essa pegada, mesmo sendo terror. Um filme onde vai dar tudo errado, todo mundo se ferra, todo mundo tá quebrado, e não necessariamente você vai ver a mãe morrer. Porque, assim, muitos podem pensar, o sofrimento dela seria se ela morresse muito feio. Cara, ela já tá sofrendo desde o início do filme. Desde quando você vê que ela não tá lidando bem com a perda. E aquela cena no final que o Rony aí mencionou, na piscina, meu irmão, eu nunca tinha tido uma reação assim com filmes de terror. Porra, eu chorei, mano. E a trilha sonora da cena é muito boa. Tipo, o filme muito todo, ele tem uma construção, ele é bem curto, ele tem 1h25, 1h30, mas ele tem uma construção de terror, de tensão, que vai crescendo, e desde o primeiro momento que tu vê o moleque, tu fala, meu irmão, esse moleque é esquisito.
Esse moleque tem alguma coisa a mais. Peraí, só te cortar, Igor, porque, cara, eu acho muito bizarro já aquela cena, né, de quando ela pega o celular do Andy, né, a Laura pega o celular do Andy e ele tá falando sobre o moleque, né, e ela, a Sally Hawkins manda muito bem, né, tipo, ela pega o celular e o moleque fica assustado, aí, né, por ela pegar o celular e ter uma reação meio ali de impulsionado, né, de pegar o celular e falar com ela, você pegar meu celular, ela, desculpa, ela faz de coitadinha, cara, quando ela vira as costas, você fala, então o Oliver é um esquisito, né, do caramba, e cara, ela já muda feição, e cara, como essa mulher mandou bem nesse filme, cara. Ela não consegue parece que aquela coitadinha da forma da água, né, cara? Não. Ela é uma ótima atriz. Cara, ela é boa atriz. Ela é muito boa. E eu gosto também como o filme ele trabalha esse negócio do gore, porque ao mesmo tempo que ele é um filme que fala sobre espírito, ele também tem o seu lado violento. E o lado violento, ele vem no momento que ele tem que vir. Meu irmão, aquela cena que o Oliver sai comendo tudo na cozinha, que ele morde o braço dele. Cara, eu vi esse filme naquela semana do cinema. Eu vi esse filme e logo depois eu fui ver A Hora do Mal. Saí de um filme e fui pro outro. Na minha sessão tinha uma galera que tava zoando durante o filme com algumas situações. Tipo, no final, quando o Oliver aparece com barrigão e tal, aí a galera zoando, caraca, maluco de chope, barriga de chope. Só que o filme, ele tem um clima tão pesado, mas tão pesado que os caras zoavam e você não via ninguém rindo. Porque as pessoas estavam imersos naquela história ali. Diferente do que aconteceu em A Hora do Mal. Em A Hora do Mal, as poucas piadas que o filme tem, todo mundo na sala dava gargalhada, porque eu acho que A Hora do Mal não pede o clima pesado que Faça Ela Voltar tem. Tem até elementos de comédia, né? Tem um elemento de comédia em A Hora do Mal. A Hora do Mal é como se fosse um filme dos irmãos Green, cara. Nos anos 90. Sim. Aquela cena da bruxa correndo, as crianças atrás dela, pô, não tem como tu não rir. Aquele final é muito galhofa, velho. Aquele final da Hora do Mal. Eu realmente dei uma gargalhada que eu não aguentei. E esses caras, não fale, não faça ela voltar, eles estavam bem atrás de mim. Quando acaba o filme, aparece assim, em memória de não sei quem, aparece o nome de alguém que morreu. Porra, esse filme é baseado num maluco aí. Pô, a galera é louca, né, mano? Eu comecei a rir muito. Mas, porra, é assim, cara, é um filmaço. Não tem como, assim, eu não colocar esse filme num ranking meu do ano, sabe? Porque eu gosto muito também do Fale Comigo, que é dos mesmos diretores. Esses caras, eles estão numa crescente muito boa. Inclusive, Fale Comigo vai ter sequência. E eu fiquei muito surpreso, Gomes, que eu fiz o que você falou aí também. Eu fui ver o filme sem ver trailer, eu não sabia sobre o que tratava. Eu só sabia que tinha um garoto esquisito. Mas eu não sabia de nada sobre o filme. E eu fui completamente surpreendido. Não, isso melhora a experiência em uns 80%, cara, porque ele é muito surpreendente, né? Não só pela história de você não saber nada do mistério, mas de ser realmente você entra e falar, vamos ver um filme de terror. Só que ele não é um filme de terror convencional que a gente tá acostumado a ver. Ele é mais aquele filme, aquele terror que ele é agoniante, né? Aquele filme que você tá o tempo todo aqui, sabe, com os seus músculos travados e quando termina, você se sente como coisa do Quarteto Fantástico. Os seus músculos viraram rocha de tão tenso que você tá. Quando o filme acaba, tu vem aquele alívio, não aquele alívio de, né, o filme acabou e deu tudo bem. Não, é de, graças a Deus acabou essa chacina que eu tava sentindo dentro de mim, essa angústia. É o mesmo sentimento, pra mim, parecido, obviamente guardado as devidas proporções, quando eu joguei o segundo jogo do The Last of Us, que é um jogo que é merda atrás de merda, tu vai ficando agoniado o jogo todo. Sim. E quando acaba... Eu acho que até essa questão do Igor chorar, eu lembro que quando o Igor mandou lá no grupo, eu falei, pô, Igor, tá chorando com um filme de terror. Só que eu entendo, talvez não seja nenhum choro de emoção, mas um choro de alívio daquela parada ter acabado às vezes, tá ligado? Pode ser isso também. Foi mais um sentimento de você se sentir mal, sabe? Com toda aquela situação. Porque eu acho que o filme ele te transporta tão bem para aquela história que no final de tudo, não é que, como o Rony falou, não é que você concorda com aquela mulher, mas você entende. Porque, cara, todo mundo na vida ou já passou ou ainda vai passar por uma grande perda, né? De perder alguém muito querido, muito próximo a você. Então, é muito doido falar isso, mas assim, é um filme de terror que te remete à tua família, saca? Sim. Só que de uma forma realidade. Muito distante, a tua realidade. Então, eu acho que o filme ele constrói isso muito bem, cara. Isso é muito bem feito, realmente, né? É como vocês já falaram aqui, né? É a questão do filme, ele usa o terror, que é uma questão, às vezes, até fantasiosa,
fantasiosa, né? Mas pra te trazer coisas reais, coisas do mundo real, discutir coisas reais, né? A ficção científica, eu vi um artigo uma vez que fala muito bem sobre isso, né? A ficção científica, ela aborda coisas que não existem, mas para tocar em assuntos que são reais. E acho que esse filme ele vem pra falar sobre isso, sobre a dor, né, cara? Aquela mulher, ela tava sentindo uma dor tão grande que ela chegou no limite máximo que uma pessoa poderia chegar. Ela já tava completamente perdida, completamente quebrada. E o que faz ela voltar, né, a sanidade dela de novo, é quando ela escuta a menina chamando ela de mãe e ela vê, cara, eu tô tirando a vida de uma pessoa inocente, sabe? E aonde que eu cheguei, olha ao ponto que eu cheguei. Não só da menina, né? Pô, ela sequestrou o Bert, colocou o nome do menino como Oliver e tava deixando o menino lá na casa, o menino toda hora se machucava, o menino era comendo faca, que era comendo mesa, tá? E daqui a pouco mata o moleque afogado. Não comeu a galinha também? Não tem um negócio desse? Ah, deve ter comido, cara. Se o cara comeu a própria pele, a galinha ele deve ter. Agora, olha só, teve uma cena lá, quem viu o Cisne Negro, que toda a cena tinha Natalie Portman puxando a pelinha da unha, amigo. Tá que pariu, foi nessa parte aí. A pele quase do braço e come, brother, aquilo me deu uma agonia. Não, é muito bem feito, o Rafael, é muito bem feito. Em tempos aí de CGI mal feito, que a gente reclama pra caramba disso aqui muitas vezes, esse filme ele apela para um efeito prático muito foda. Muito essa cena dele mastigando madeira, e você é assim, cara, na boa, esse molequinho, tomara que ele não suma do cinema, que ele é muito bom ator. Que a forma como ele foi fazendo a cena dele comendo madeira, você acreditava que aquilo era realidade. Pra mim, pior é a da faca. Nossa, a faca me deixou maluco. É porque a da faca você não tá esperando, né? Aquele Não, cara, eu escuto o barulho, tipo, eu escuto na minha cabeça o barulho dele mastigando a faca, eu já começo a arrepiar todo, cara, só de escutar aqui, sabe, da gente conversando e falando. Cara, aquilo foi muito, caraca. Eu senti gosto de sangue na boca na hora, mano. Essa cena foi muito perturbadora. Quando ele sai do circo, que começa a se debater. Nossa, muito boa também. E Marcos, eu acho que foi o Igor ou o Rafa que falou agora há pouco, que o filme ele se apropria de momentos gráficos só no momento certo. E eu acho que isso é muito real, porque se fosse toda hora mostrando uma cena gráfica, cara, não ia ter o impacto que tem. Porque, velho, a primeira cena que você vê que o filme é terror, eu acho que é na cena da faca. E, cara, eu acho que já é pra mais de meia hora de filme, velho. E, tipo, já tem aquela cena inicial bizarra, mas, mano, não te diz nada depois daquilo ali. Porque é pessoas conversando, as crianças perderam o pai dele, mas nada te diz que aquilo ali vai ser um filme de terror convencional, nada. Aí, do nada, vem aquela cena, velho. E outra coisa que o Rafa falou agora há pouco, que eu concordo muito, é que os irmãos Philippou, eles usam o terror, o momento de terror, a assombração, só no momento exato, velho, só no momento certo. Porque, velho, se vocês notarem, esse filme ele tem detalhes. Tipo, aquela cena, aquele momento que a mulher pergunta se o demônio que tá dentro dela vai trazer a filha dela de volta. E fica falando bem assim, é você mesmo que tá aí? Tipo, questionando o demônio, tá ligado? É tipo o pastor quando entrevista o diabo, né? Qual é seu nome, né? Aí do nada ela olha lá no espelho, velho, e lá tá o coisa ruim, velho, o tinhoso. Até aquela hora que o menino antes de morrer, que ele filma o Oliver pela janela que tá chovendo, você vê os chifres, tá ligado? Então, tipo, é no momento exato. É a mesma coisa que acontece no primeiro filme deles, velho. Não é a toda hora que aparece as criaturas, não é toda hora. Tipo, tem a trend lá, mas não é toda hora que mostra as criaturas. Não é toda hora que vê um efeito prático. E esse filme, velho, pra mim, ele acerta no efeito prático de forma absurda, mano. Absurda, porque você não espera cenas tão gráficas. E como foi bem falado aqui, a cena da faca, velho, te dá uma agonia porque começa pelo som, velho. Você mesmo citou, Marcos. Começa pelo som. Você fica, cara, que porra que tá acontecendo, mano? O melão não pode fazer esse barulho todo. Aí do nada você vê o menino mordendo a faca, velho. Nossa, e é muito agonizante o jeito que ele morde. Porque, cara, não é um jeito bonitinho, tá ligado? É forte, tá ligado? É mastigando mesmo. Depois vem a cena da mesa, depois a cena dele arrancando a própria pele. Cara, eu acho muito foda isso aí, velho. Cara, essa cena tá... Cara, eu arrepio toda vez, mano. Essa da pele é bizarra, porque assim, você literalmente tá vendo a pele saindo assim do braço do moleque. E foi uma cena no filme que eu virei o rosto, tá ligado? Eu vi no cinema,
Aí eu dei uma virada assim no rosto e botei a mão na boca, tipo, caraca. Eu tava comendo pipoca. A gente aqui eu falando sabia, também bonito, só de falar da cena. Eu sabia que o filme ia ter umas cenas pesadas. Aí eu falei, vou acabar com essa pipoca antes de chegar a minha hora do filme. Porque, cara, eu não consigo. Sabe mano, tem essa vibe de gore que eu só vi uma vez na vida, eu nunca mais quero ver? Aquele com o Timothée Chalamet, Até os Ossos. Não sei se vocês já viram. Não, nunca vi. Já vi. Meu irmão, esse filme também é um outro que tem umas cenas malucas, assim, de bizarras em relação ao gore. Mas tu tocou num ponto aí, mano, que é uma parada real. Eu nunca mais vou ver esse filme na minha vida. Tipo, vai ficar, e é isso. Tem filmes que eu vi uma vez e nunca mais vou ver. É igual Requiem para um Sonho. Vi uma vez e nunca mais quero ver esse filme. Também, não quero ver mais. É filme muito pesado, é filme muito traumático, eu não preciso disso de novo. Já tive a experiência de ver. E esse foi um dos primeiros filmes, cara, que eu cogitei abandonar. Foi um dos primeiros filmes que eu... Não por ele ser ruim, obviamente que não. Mas por justamente ele revirar meu estômago. A gente tá falando dessa cena da faca aqui toda hora. E eu, cara, só de eu lembrar, eu tô revirando o estômago de lembrar. E eu tinha pedido lanche na hora, sabe? Eu falei, pô, não vou conseguir comer esse lanche. Pô, tem um off aí do Gomes que ele pediu um lanche e ele não conseguiu comer pouco. Não, o lanche tá ali guardado. Eu devo comer daqui a pouco. Mas até agora eu não consegui comer. Porque realmente é uma cena muito bizarra. Mas, cara, a gente já falou bastante, né? Sobre a questão de como o filme é bizarro e tudo mais. Mas eu acho muito interessante a gente falar um pouco sobre os personagens, né? Como eles são muito bem desenvolvidos dentro do filme, né? Não só a Sally Hawkins, né? A personagem que ela faz, a Laura, que é justamente a personagem que ela toma o protagonismo do filme, né? A gente acha que inicialmente vai ser os dois irmãos, mas ela toma o protagonismo do filme. Mas eu acho que os dois irmãos, eles funcionam muito bem dentro da história, né? O Andy, ele é aquele moleque que também tem os seus traumas. O filme não fala só sobre luto, né? Eu acho que também fala sobre traumas, né? Sobre o Andy, que era um personagem que sofria abuso do pai, né? O pai batia muito no moleque. Às vezes a gente não sabe os motivos, mas acredito eu que às vezes era até sem motivo, pela forma como ele fala. E de como ele é um personagem que ele tá tentando o tempo todo se provar pra irmã, né? Porque a irmã, ela não enxerga e ela precisa dele ser como se fosse o guardião dela, né? Alguém em que ela pode confiar. Eles até criam aquele código deles, né? Que é o laranja, né? Pra falar a verdade, a partir do momento que fala laranja. Então ele é um personagem que também serve de contraponto com a personagem da Sally Hawkins, porque a Sally Hawkins, ela também cuidava de uma criança que era cega, mas aparece que a filha dela sofreu um acidente, né? Bateu a cabeça, pra gente ver na cena lá dela se afogando, que tem sangue, né? Então acredito eu que ela tenha batido a cabeça e tenha se afogado. Então foi meio que um acidente. Então talvez esse luto vem também de uma culpa, de não estar ali na hora que a filha precisava. E o moleque, ele também carrega isso. Ele tá sempre o tempo todo ali tentando proteger a irmã, ele não quer que nada de mal aconteça com ela. Então eles têm esses dois contrapontos entre eles dois que eu achei muito interessante. Não só ela, mas também a personagem da Piper, né? Feita pela Sarah Wong, que a atriz também tem problema de visão e mandou muito bem. Eu achei que ela conseguiu trazer uma verdade muito grande pra esse personagem. Que é a personagem cega, né? Que ela precisa que alguém fale pra ela das coisas. Ela não consegue enxergar a maldade no mundo e o moleque nem quer que ela enxergue, né? Então, pô, cara, esses personagens foram muito bem construídos dentro da trama e eu queria saber de vocês qual foi o que vocês mais gostaram, qual mais chamaram a atenção de vocês. Cara, eu gosto muito da personagem da Sally Hawkins, porque, como eu falei lá no início, ela se esconde atrás de uma faceta pacata, tá ligado? Ela se esconde atrás dessa pessoa benevolente, que já fez muito por aquela assistente social, tá ligado? Uhum. Pra, tipo, quase abduzir essas crianças pra ela e fazer esse ritual macabro. Só que, velho, o que eu acho foda é que, tipo, o filme não deixa em momento nenhum você pensar que essas pessoas são só unidimensionais, não são só uma faceta só. Tem muito mais camadas, tá ligado? Porque, velho, quanto mais você vai passando o filme, mais você percebe que tem camadas no filme, camadas nos personagens. Como você falou, o irmão da Piper, velho, cara, o cara sofria abuso, sofria agressão, sofria tudo. E, tipo, ele chegou a bater nela. Só que hoje em dia, no dias atuais que passa o filme, cara, ele faz tudo pra aquela irmã dele. Então, como você não se afeiçoar, não se apegar a um personagem desse? A mesma coisa é a Piper, velho. Você vê que ela é indefesa, você vê que ela precisa de cuidados, e ele tá sempre ali por ela, tá ligado? E, tipo, ela tenta fazer as coisas delas na marra, tá ligado? Ela não quer ajuda, ela não quer a bengala dela. Tipo, eu acho isso dá uma veracidade, dá um quê de verdade nos personagens muito forte. E quando você vê, tipo, ele mandando aquele último áudio pra ela, velho, falando tudo, desabafando, dizendo que o pai dele era mau, mas ele não deixava ela ver. Aí a mesma coisa, ele reflete
a Laura, que diz que ela também é uma pessoa ruim, uma pessoa má, mas que ela não vai deixar a Piper ver. Cara, eu acho que isso pega muito forte, tá ligado? Mas isso não seria tão verdadeiro, não pegaria tão forte se fosse personagens ruins, personagens rasos. Não é, Com velho. certeza. Você vê que a Sally Hawkins tá ali mostrando a faceta dela pra eles, é uma pessoa boa, tá ligado? Pra eles é tudo de bom. Mas pra câmera, pra gente, ela não consegue mentir, velho. Pra gente, ela tá mostrando a faceta real dela. E você vê, velho, ela tá indo às últimas consequências porque ela acredita que aquilo vai trazer a filha dela. E beleza, como eu falei lá no início, não que a gente concorde com o que ela faz, mas a gente entende, velho, porque, cara, é foda, velho. É uma mãe ali que perdeu uma filha, ela não consegue lidar com o trauma, ela não consegue lidar com o luto. Cara, eu acho que ela nem se permite lidar. Então, você entende esses personagens porque eles são muito bem escritos, velho. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito única desses diretores. Muita gente fala de novos diretores, lá desde o Ari Aster, Jordan Peele, o próprio Robert Eggers, mas esses caras, velho, aqui, em 2 filmes, posso estar sendo precoce, mas são 2 filmes que os caras não erraram, e não é só no terror, velho. Os caras acertam nos personagens, na tridimensionalidade dos personagens, da história, que tem muitas camadas, os caras acertam muito, velho. Então, isso pra mim mostra muito da potência que esses caras têm de lá na frente fazer coisas maiores ainda do que esses filmes. E são os primeiros. Imagina o que eles podem fazer depois. E eu não sei se vocês sabem, mas esses 2 caras, eles saíram do YouTube, velho. Eles eram youtubers. E pibra aí o que os caras estão fazendo hoje, velho. Estão fazendo cinema. Ela é completamente louca, tipo, tem vários momentos até cômicos, né? Como a cena do enterro do pai deles. E aí ela faz o menino quase beijar ali, né? A boca do pai, dar um selinho. Cara, tensa pra caralho essa cena. Tensa pra caralho. E logo em seguida ela enche eles de cachaça, mano. Que cena, assim... É um cômico, mas é um cômico esquisito. Tu não consegue, tipo, dar risada com aquilo ali, saca? É estranho, E ao mesmo tempo, você vê o quanto ela é sórdida, cara. Naquela cena que ela pega o perfume dele, passa no corpo e dá um soco na cara da Piper, pra dar a entender que foi ele que agrediu, você fala, cara, essa mulher é perturbada demais. Sim, mas eu acho muito interessante essa cena, Rafa, que ela, tipo, ela dá o soco, mas ela se sente mal, né? Ela fica no banheiro assim, mal. Ela é perturbada, mas ela ainda tem a sua sanidade, por mais que seja mínima, né? Como o Rony falou aqui, os personagens que ele cria, você não pode dizer, esse aqui é o vilão, esse aqui é o mocinho. Os personagens são humanos, eles têm os seus demônios internos e eles têm suas virtudes. Você entende que, por mais que a Laura seja como ela é, você percebe que ela era uma boa mãe. Para ela chegar a esse ponto desesperador de querer trazer a filha de volta, você entende que ela, essa mulher realmente amava a filha dela. Foi um acidente que aconteceu. É igual, por exemplo, voltando no Fale Comigo, de como você não fala do filme anterior deles. Que você tem também essa coisa da menina lá, a principal, que ela se deixa enganar pelos espíritos, porque o amigo dela foi possuído, ficou além do tempo que era necessário, ele está à beira da morte, e os espíritos vão lá e falam, a única forma de você conseguir libertar ele é matando ele. E ela está disposta a matar o amigo dela para poder libertar ele daquela agonia. E você fica assim, cara, você meio que entende onde você quer falar, garota, pelo amor de Deus, tu quer sacudir e volta pra sanidade. E como o Rony falou, nos 2 filmes você observa isso, você meio que julga o personagem, mas você entende que ele é um personagem, não é um personagem bidimensional, ele é um personagem complexo. Por mais que você tenha raiva do personagem, você entende também por que ele está tomando aquela atitude naquele momento. Sim, eu acho que porque eles mandam muito bem, cara, principalmente nesse final, né? Porque até o Rony falou, né, cara, você vai ficar surpreso com o final, porque o final ele não é aquele final que vai te impactar por cenas gore, né, como a gente vê ao longo do filme, mas por ir para um lado mais sentimental, né? E realmente, cara, eu acho que a cena quando ela para de enforcar a menina ali, e aí você entende, fala, pô, cara, ela ligou um juízo dela ali, né? E pega a filha e vai pra piscina, né? Ali fica abraçado com ela, né? É como se fosse até um feto, né, cara? Do jeito que elas estão ali. Tem uma outra cena que tem do filme que, cara, me pegou muito. É quando o menino tá lá, aquela loucura, comendo tudo. E aí ela abre aquele negócio, aquela estufa lá, né? E ele entra, ele abre, ele levanta, aí mostra que tem um corpo ali dentro. Ele entra no freezer e começa a mastigar. Ai, brother. Cara, meu irmão, e quando a assistente social chega, a reação que ela tem ao ver a cena é a nossa reação. Você vê que até isso eu achei bacana dos diretores. Eles não mostram o que está acontecendo,
mas pela reação que ela tem, você entende o que tá rolando ali, parceiro. E é perturbador essa cena. Cara, mas deixa eu te falar. Pensa, tudo que esse moleque passou, pô, o cara, ele se automutilou, ele comeu madeira, ele comeu uma faca, ele comeu um corpo que estava ali já em um estado de decomposição muito avançado. Você para e pensa, como é que vai ser a cabeça desse garoto a partir de agora? Por mais que ele foi encontrado. Como é que vai ser a vida dessa criança? Mas deixa eu falar para vocês. O filme não acaba. O filme termina, mas ele não acaba pra você, porque você fica pensando em N coisas. Verdade. Eu não sei vocês, mas pra mim a cena que mais me perturbou não foi nem a da faca e nem a dele arrancando a própria pele, velho. A cena que mais me perturbou vem na consequência daquela fala que o menino fala que, tipo, a minha irmã vai morrer na chuva, não deixa ela ir pra chuva. E na cena seguinte a Laura tá levando ela pra chuva, e depois daquele momento até família dele com a Piper, mano, ela leva a menina pra ver o cadáver da filha morta dela, velho. Essa cena pra mim, velho, no dia que eu tava assistindo o filme, na primeira vez que eu assisti o filme, cara, eu tô arrepiado agora, velho, eu me arrepiei todo, porque você não espera isso, velho. Você tá vendo que ela é maluca e tal, ela é psicopata, doida da cabeça, mas você não espera em momento nenhum que ela vai estar com o corpo morto da filha, cara, em estado de conservação numa banheira, velho, cheia de pedra de gelo. Essa cena pra mim, velho, foi a que mais me pegou, porque você vê que ela tá disposta a ir até as últimas consequências pra trazer aquela filha dela. Eu acho que quando ela fala aquilo que ela não conseguiu, tipo, voltar pra casa depois que teve que enterrar a filha dela, eu acho que ela nem enterrou a filha dela, velho. Eu tenho pra mim que ela nem enterrou, acho que ela nem enterrou a filha dela, porque não tem como, velho. Tá louco, mano. Não, com certeza. Ela não... É até muito foda, como o filme trata do luto, é muito foda, né? Porque, tipo, enquanto você não deixa a pessoa aí, ela não vai. Era como se a filha dela ainda tivesse ali, cara, sabe? Porque ela não conseguiu superar, ela não conseguiu deixar ela ir. O filme, ele faz essa simbologia da morte usando o avião, né? Por 2 vezes a gente vê essa simbologia. Sim, é como se a filha dela não tivesse pegado o avião, né? É como se ela ainda tivesse ali, ela não deixou a menina ir ainda. Ela não conseguiu superar aquilo. E é muito bom como o filme, ele trata, mostra como pessoas lidam com seu luto, né? O moleque também, ele tem, é difícil pra ele lidar com o luto do pai, mas não é pelos mesmos motivos que a Laura não consegue lidar com a morte da Cat. É por outros motivos, sabe? É porque o pai abusava do moleque, ele sabia que o pai preferia mais a irmã, então ele tinha problemas com o pai. E, cara, eu acho que aquela cena de quando ele chega no banheiro e vê o pai morto, aquela reação dele, às vezes, é até uma reação de alívio, mano. Sabe? Porque ele não se movimenta pra ajudar. Eu lembrei muito de Stranger Things, quando eu tava vendo essa 4ª temporada que eu tava revendo, e quando o Billy fala com a Max, né? Você ficou paralisada, não quis me ajudar, mas por quê? Porque no fundo, você estava gostando que eu estivesse morrendo, porque ali meio que o seu sofrimento também tava acabando. Então, é muito dúbio, cara, essa parada aí. É igual você falou, é muita camada, é muitas coisas que a gente vai pegando assim em pequenos diálogos, e como o moleque ele sofre por essa questão dele ser renegado, né? Até quando ele chega na casa da Laura, a Laura, vamos tirar uma foto. Tirar a foto, o foco ali é só a Piper, porque ele, na verdade, nem era pra ser adotado, né? Ele foi como um plus, né? Porque ele falou que não ia deixar a irmã. Então é muito bom como esse filme trata desses assuntos e ainda consegue fazer um baita terror agoniante pra caramba. Com certeza consegue se sustentar como um dos filmes mais interessantes desse ano, mano. É fantástico. O roteiro é muito bom, os personagens são muito bem desenvolvidos, e eu gostei muito também da direção. A direção é muito boa, né? Aquela câmera na mão e bem fechada no rosto dos atores, aquela sensação de claustrofobia, né? Isso é muito bom, esses caras mandaram muito bem. E são muito promissores, como o Rony falou, né? Pô, é só o 2º filme dos caras, e os caras estão aí fazendo, cara, um puta filme que, né, ganhou grande destaque esse ano aí. Cara, e sobre a direção, eu acho que vem muito do que eles aprenderam enquanto youtuber, tá ligado? Porque se você vê os 2 filmes dele, tem muita movimentação de câmera, tem muito enquadramento fechado, tem muita câmera na mão, e tipo, você percebe que os caras sabem o que estão fazendo, velho. Pra você ver que esse filme, ele é muito sobre uma parada circular, tá ligado? E tipo, tudo
no filme lá, quando as crianças chegam lá na casa da Laura, eles são vistos por dentro de um círculo de algo que tem ali no quintal dela. Você vê o círculo que em volta da casa, com aquelas marcas bizarras, você vê os círculos que ela faz na testa do Oliver. Então é tipo um ciclo vicioso que, tipo, ela não consegue aceitar a perda e, tipo, tá tentando achar formas de trazer a filha dela de volta. Mas eu acho isso muito, muito bacana porque a direção não te deixa não ver isso. Você vê em todo momento, todo quadro você vê que os caras sabem exatamente o que querem passar. E eles, mano, pra mim eles têm um traquejo foda, velho. É igual você ver, por exemplo, o triângulo muito presente em A Hora do Mal, ou o próprio círculo em tudo e todo lugar ao mesmo tempo. São elementos que talvez você não percebe, mas eles têm toda uma importância dentro daquela narrativa. Sim, e até na piscina, apesar da piscina na cena final ela ter um formato triangular, o centro dela tem um círculo lá, né? Então é meio que ela encerra no círculo. A luz, eu acho que tem uma luz de cima, não sei se é um helicóptero, alguma coisa. Eu sei que tem uma luz que é em forma de círculo. Então, tipo, tá sempre mostrando que eles estão nesse círculo vicioso, esse círculo aí. O próprio ele fica preso ali, né? Se ele sair daquela determinada marcação, ele vai sofrer, ele fica se debatendo. Tem aquela cena muito boa, que é quando eles pegam o corpo dele e levam pra dentro de casa. E, cara, aquela cena também é muito boa, muito angustiante. Sim, e sem falar, mano, que eu gosto, essa parada do ritual também é muito foda como eles mostram, né, a gravação e ela vendo a gravação lá na televisão e tentando replicar no moleque, né, naquela hora que tem um surto justamente nessa cena onde que a Laura e a Piper saem pra fazer compras, aí chega lá, tá o Andy e o Oliver lá, todo sujo de sangue, o moleque se debatendo, então ela tá meio que tentando fazer ele voltar, né, e pô, cara, a cena do ritual, as gravações são muito bizarras, a cena inicial já é muito bizarra, sabe? Mas o interessante é que, igual vocês falaram, o filme não se preocupa em explicar isso, né? Eu acho que ele quer te explicar mais a história daqueles personagens. Ele quer te contar mais daqueles personagens do que realmente te contar o que é o ritual em si, tá ligado? E isso é muito inteligente, pô. O ritual você vê em fitas, né? Você vê ali algumas fitas com algumas cenas, você não vê um ritual completo, você vê trechos. Porque o filme tá Parece até muito aqueles filmes de terror tailandês, tipo a VHS. Não, parece aqueles negócios do VHS, aquelas fitas que eram encontradas com um estilo meio hack, assim, sabe? Tem uma certa inspiração. E porque o filme ele tá preocupado em te contar sobre um ritual que já foi feito, que a mulher pensou que tinha traído a alma da filha dela pro corpo do garoto, mas ela traiu, na verdade, uma outra coisa. E, cara, assim, é sinistro como o filme trabalha todos esses elementos do pertencimento. Cara, pode crer. Essa parada que tu falou, eu não tinha pegado, cara. Que tipo, ela na verdade, ela queria colocar a alma da filha no Bird, né? Só que ela não sabia como funcionava a parada, porque dá pra ver que tipo, ela fica rebobinando as fitas. Porque faz sentido depois ela raspar o cabelo e transformar ele meio e tratar ele como se fosse um homem, né? Porque ela tinha um sobrinho que era homem. Não, cara, faz total sentido essa parada. Eu não tinha me ligado nisso. Só pra você falar agora que eu peguei. O corpo da filha dela pra garota, pra Piper, porque ela acha a Piper muito parecida fisicamente com a filha dela. Sim, e tem problema de visão também, né? A filha dela era cega também. Sim, ela tem tudo isso. E ela mata o pai deles, né? Ela fala lá no hospital com o Andy que ela que matou o pai deles pra poder meio que conseguir a adoção, né? Pô, cara, é tudo muito amarradinho no filme, né? Cara, e referente ao ritual, eu acho que aí parte já dos diretores saberem o que querem fazer e mostrar, porque eu acho que já estamos cansados de filmes que explicam tudo, tá ligado? Eu por mim, não precisava explicar tanto alguns filmes. E esse filme entende muito bem isso, velho, porque o ritual, como vocês bem falaram, é só visto pelas fitas, e a gente só vê ela rebobinando aquilo ali. E pra mim, velho, ali já é o suficiente, porque você já entende o que ela tá fazendo, você já entende a forma que ela tá fazendo, o uso do que ela tá fazendo daquilo ali. Então você entende tudo. Então não precisa estar explicando, autoexplicativo, não precisa, velho. Mas tem diretor que fica se repetindo, vamos fazer o ABC aqui pra galera entender, pra não ficar nada... eu acho que esse pessoal tem que parar com isso, velho. Vocês têm que entender que cinema, muita gente consome, todo mundo consome. Então, cara, a pessoa que vai numa sala de cinema não é burra, velho. Então, para de explicar tudo, velho. Mas eu acho que a gente tá com uma geração meio burrinha aí, cara. Eu acho que essa parada do sucesso de Marcos, final explicada é
foda. Essa galera aí tem que assistir o Talk to Me, o filme anterior deles. Porque, velho, é pra geração Z, velho. E ali tira adolescente pra burro e eles são burros mesmo, velho. É perfeito esse filme. Nesse sentido de Você ser. pega esse filme, fale comigo, aquele Morte. Boris, Outro foda. Filme pra geração Z. Eu não vi. Cara, esses filmes são pra geração Z e pra mostrar o quão burros essa galera é, velho. Porque puta que pariu. Quem fala que aquele plot twist do Morte não é perfeito, velho, a pessoa tá maluca, velho. Porque qualquer TikToker, velho, faria aquela desgraça, velho, pra chamar a atenção. Qualquer um faria aquilo, velho. Faria. Com certeza, é. Sim, mano, eu acho que a gente já tá meio que encaminhando pro final do bate-papo, né? Mas eu acho que esse ano foi um ano muito interessante pro terror, sabe? Eu acho que a cada ano tem melhorado e tem ganhado mais o seu espaço o terror, né? Esse ano a gente teve aí, como vocês já citaram, Uma Hora do Mal, que foi um filme meio divisível, né? Teve gente que gostou bastante, teve gente que não gostou, teve gente que ficou ali meio no meio do caminho. Teve um filme desse ano que eu vi que eu gostei muito também, que foi o Together, né? Que é o Juntos, que é um filme daquele terror corporal, que é um baita filme legal. Nosferatu ele estreou em janeiro no Brasil. Ele estreou, no Brasil sim. Ele foi lançado originalmente em 2024, mas aqui no Brasil foi 2025. A gente pode levar em consideração que Frankenstein também é um filme de terror e o Sinners, né, também. Sinners tem muito filme desse gênero esse ano. Muito filme interessante, óbvio, sempre tem aquelas merdas, né? Eu vi 2 bem merdas esse ano, eu vi Shelby Walks e Rua do Medo, 2 filmes são uma merda. Eu acho que o Rony viu aquele O Macaco. Vocês viram esse filme? Eu queria muito ver, mas não vi. Eu achei divertido, velho. Não acho um filmaço, mas é engraçadinho, velho. Cara, é muito pegada Premonição, velho. Só que escalonada à 10ª potência, porque é muito mais exagerada as mortes, muito mais. Eu curti, velho. Eu achei legal. Nota 6. Passa de ano. Não, tem uma ideiazinha interessante, mas é maneiro vocês assistirem também, o Gomes e Rafael, porque ele tem uma pegada bem comédia. Sim. Só que As cenas das mortes eu vi no YouTube e eu morri de rir. Cara, no final do filme, sério mesmo, eu chegava a ficar com vergonha, porque o final dele é muito um filme 60 total. Vai para um castelo, enfrentar o vilão. Caralho, é muito bizarro. Sim, mas eu acho que... Eu não sei vocês, mas dos que eu vi de terror esse ano, eu acho que Traga Ela de Volta é o melhor. Eu acho que ele tá lá nas cabeças, sabe? Não só um dos melhores terror, mas pra mim um dos melhores do ano, tá? Até então, na minha lista, tem alguns filmes que eu ainda preciso de ver até o final do ano. Por enquanto, tá ali brigando no top 5 como um dos melhores filmes desse ano. E eu acho justo, né? Eu acho justo a gente já dar nossas cadeiras. Eu acho que não tem mais muita coisa a gente falar. Acho que a gente já falou praticamente de tudo do filme, né? Como já rasgamos bastante cedo, porque é um filme muito bom. Mas eu, Marcos Gomes, dou 4 cadeiras pra esse filme. Eu achei ele muito bom, realmente. Caraca. Talvez tô no hype. Talvez sim. Unanimidade aqui, hein? Eu acho que vai ser unanimidade hoje. Vamos lá. Acabei de ver o filme, tem o quê? Meia hora que eu vi o filme, então tá bem recente, ainda tô digerindo algumas coisas, mas, cara, eu acho que dificilmente eu vou voltar atrás dessa opinião minha. Como foi com o Frankenstein, né? O Frankenstein eu dei 4 cadeiras aqui, mas depois revi o filme de novo, achei alguns defeitos na segunda vez ali e abaixei um pouco a minha nota, mas eu acho que esse filme, como eu não vou revê-lo também, aí a gente coloca aqui 4 cadeiras de metal pra não serem comidas, né? 4 cadeiras de madeira. Pode ser, sei lá, com alguma entidade como as nossas cadeiras aí. Mas 4 cadeiras pra esse filme fantástico. Eu gostei demais, cara. Cara, eu dou 4 cadeiras também, sem sombra de dúvida. Como eu falei aqui, ele é um filme que ele não termina, mesmo depois que os créditos sobem, ele fica na tua cabeça. Eu sou muito fã de terror, mas tem alguns filmes de terror que eu não consigo ver mais de uma vez. Esse é um deles, com certeza, cara. Porque foi um filme que ficou na minha cabeça. Aquela cena final, além dela ser poeticamente muito bonita, ela é grotesca. E você fica, cara, a que ponto essa mulher chegou que ela guardou o corpo da filha no freezer e agora tá ali boiando na piscina com o corpo da filha? E, tipo assim, aí você pensa em coisas. A polícia chegando, vendo aquela cena, como é que tu fala, cara, como é que tu faz? Eu fico assim, cara, se eu fosse um dos policiais, o que tu faz agora? Tu chega numa casa, você encontra uma criança destruída fisicamente, você encontra uma outra que tava fugindo, aí você encontra uma mulher com um corpo de decomposição na piscina, talvez vai encontrar o corpo do irmão da garota e da assistente social, e sabe mais o que ela esconde naquele armário dela. E aí você vê, cara, então assim, é um filme perturbador, muito bom, quem tem coragem, recomendo que assista de novo. E fica assim nessa teoria,
Será que Fale Comigo e Faça Ela Voltar habitam no mesmo universo? Interessante. Para quem viu Fale Comigo, tem essa questão do, né, que a pessoa vai lá, aperta a mão e ela pede para o espírito possuir ela. E se a pessoa morre enquanto está possuída, ela fica vagando no limbo. E se uma dessas almas que está no limbo pode ser pega pelo esse ritual que a Laurie tentou fazer? Tem esse insight aqui agora. É bem possível. Eu vi essa teoria, mas não cheguei a ver o vídeo, mas tem realmente essa teoria aí. Tem lá no YouTube, eu acho. Eu não cheguei a ver nada dessa teoria ainda. Tô aqui. Vou mandar o link lá no nosso grupo, mas tem um vídeo falando sobre isso aí, eu não vi. Aí, resumindo, 4 cadeiras, como o Marco me falou, de metal, de preferência, ou de plástico. Sem lâminas. Sem facas. E para uma sobremesa, eu prefiro uma melancia. Uma banana é melhor, porque banana não precisa de faca, fica todo mundo tranquilo. Então, pra mim também são 4 cadeiras, porque, como a gente vem bem falando aqui, o filme não é só um terror, não é só filme feito pra chocar, é um filme que tem camadas, tem substâncias, tem tudo que um bom filme precisa ter. E como o Marcos falou, ele tá ali entre os melhores filmes do ano, não só como terror. Pra mim, até então ele tá no top 3. Pra mim ele é o terceiro filme melhor que eu vi esse ano, que é muito bom, velho. Então, pra mim eu gostei muito, também dou 4 cadeiras. E cara, eu não sei se vocês sabem, mas pra mim eu acho que tem um site que meio que traça as ligações que tem entre os filmes. Porque muita gente fala que os filmes participam do mesmo universo porque ambos trabalham luto. Porque a mina lá do Fale Comigo, ela também tá passando pelo sentimento de luto. Então a galera tem um site, eu acho que é até dos próprios diretores esse site, que faz a conexão dos filmes. Alguma coisa assim. Então, pra mim, 4 cadeiras, muito bom, indico. E, cara, eu vi esse filme 2 vezes, porque eu tive que rever pra gente gravar. E na segunda vez ele continua tão bom quanto da primeira e te pega ainda mais forte, velho. Porque você já sabe o que vai acontecer e mesmo assim você fica impactado pra caralho, velho. Muito bom, muito bom. A terapia tá em dia, né, Rony? Porque vi isso 2 vezes, parceiro. Cara, eu costumo rever os filmes, velho. Eu tô revendo alguns filmes e esse aí eu tava querendo rever porque a gente já tava desde o começo do mês falando que ia gravar e eu disse, eu tenho que rever, velho, pra ficar fresquinho na mente. Eu também tenho essa mania. Caraca, é tetra, meu irmão, é tetra. Pô, é tetra. Meu irmão, os astros se alinharam e a gente tá unânime aqui. É porque o Efraim não tá aqui. Se o Efraim tivesse aqui, ele ia achar algum defeito. Saibam que o Efraim cagou pra esse filme aí no sentido de ficar com medo, tá? O Efraim, acho que ele abandonou o filme na metade, alguma coisa assim. Eu sei que ele tava vendo o filme e disse que não era pra ele, que ele não queria gravar, ele não quer falar desse filme, ele não quer tocar no assunto desse filme. Então o Efraim deu uma regada pra esse aí. E, pô, juntando aqui os meus parceiros aqui, claro que são 4 cadeiras, nem de metal, de aço, para ser mais reforçado ainda. E, cara, eu acho que esses diretores eles estão só acrescentando, não só no cinema de terror, mas no cinema no modo geral. Aspira, tu tá fazendo uma acusação muito séria. Porque é um tipo de filme que é feito com baixo orçamento e ele rende muito, tanto para material de crítica quanto em bilheteria. São filmes que vão bem nas bilheterias, porque os caras não gastam quase nada para fazer comparado a outras produções. E eu tô doido já para ver uma sequência aí do Fale Comigo, por exemplo, que já ou tá em produção, estão gravando alguma coisa assim. Eu sei que tá para acontecer. E esse filme aqui, cara, apesar dele ser bem violento, é daqueles que eu vou querer rever daqui a um tempo, para eu poder ter aquele sentimento de novo da tristeza, ou da perda, e de toda aquela agonia que é ver o garoto masticando a própria mão, o próprio braço, arrancando a pele do braço, é tudo muito bizarro. Mas assim, eu acho que às vezes a gente precisa ter esses choques assim no cinema pra gente dar uma ligada, sabe? No, God, please, no! Quando você toma um gole de café de uma vez só e tu dá uma acordada. Às vezes a gente precisa ver essas coisas. Acho que é por isso que eu adoro Terrifier, porque Terrifier sempre me tira da realidade de uma forma muito grotesca. No! E esse filme aqui, ele faz muito isso e ainda trazendo uma mensagem sobre luto, sobre saudade, sobre não deixar ir. E, porra, de novo, 4 cadeiras aí pra Faça Ela Voltar. Filmaço. Nota do editor. Eu estou cercado por pessoas com traços de psicopatia e dessensibilização. Tenham cuidado, muito cuidado. Procurem um médico, procurem um psicólogo. Eu vou rezar para a alma de vocês, tá bom? Até a próxima.
É isso. Então todos concordamos que Faça Ela Voltar é um baita filme. Como a gente já falou aqui, um dos melhores terror do ano, ou um dos melhores filmes deste ano de 2025. E se você não viu, meu amigo, tá fazendo errado. Tem que ir lá ver, né? Ter esse trauma pra você, chamar ele de seu, abraçar ele e levar ele pro resto da sua vida e ter medo de mastigar uma faca, né? Porque todos nós precisamos disso aí. Então é isso, muito obrigado você que ouviu o nosso episódio até aqui. Se você tem alguma crítica ou sugestão, manda lá pra gente no nosso e-mail, que é mesapra0404 numeral @gmail.com. A gente se fala no próximo bate-papo, tá certo, rapaziada? Um abraço, tamo junto. Eu vou tentar comer meu lanche ali, né? Tô pensando ainda se eu vou comer essa parada. Meu estômago tá revirando até agora. Não use faca, cara. Não use faca. Mais. Seja prudente. Eu, a partir de hoje, cara, eu vou comer igual o Homem da Caverna. Comendo com a mão, sabe? Pegando arroz e feijão, comendo com a mão, assim, pra não ter risco nem da colher cortar minha boca. Mas com a mão corre risco de você mastigar o próprio braço. Cuidado. Agora, uma parada... Assim, ó. É uma parada que vocês falaram de quando a gente vai arrancar a pelezinha da unha e vem, né? Aquele tiquinho a mais, deve ser aquela mesma sensação do moleque puxando até o fim. Com um pedaço bem maior, arrancando até um pedaço do braço, né? Cara, isso é bizarro. Deixa eu concluir essa gravação, porque senão vai ficar gigante.